Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que Deus os abençoe. E falo com vocês dirigindo a paz, a alegria do Espírito. Estamos mais uma vez juntos aqui para podermos celebrar ao Senhor nesta manhã. Estou com saudade de todos, viu? E estamos felizes por estar aqui neste momento. E hoje o culto vai ter uma dinâmica um pouco diferente, né? Como nós agora iremos estudar e aprender juntos da palavra de Deus, nós iremos fazer um culto um pouco mais conciso, mas a palavra do Senhor irá alimentar os nossos corações. Espero que isso aconteça a cada um de nós nessa manhã. Estou muito feliz por começar esta aula da lição da Revista de Jovens e Adultos, porque ela é uma palavra, essa revista ela tem palavras muito edificadoras para nós neste momento, né? Por mais que seja inevitável nós estarmos falando de quarentena e de pandemia ainda, por mais que tenham se passado 100 dias do que tenha acontecido, nós precisamos sempre estarmos alicerçados em Deus e precisamos também nos lembrar, nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança nesse momento, certo? Então, vou começar orando, tá? Quem tiver algum pedido de oração, pode se inscrever nos comentários, que o pessoal da intercessão estará atento também. E então, vamos falar com o nosso Senhor nessa manhã. Pai, muito obrigada por este dia, por essa manhã de domingo ensolarada. Obrigado por o Senhor ter nos proporcionado, Pai, mais este momento e estarmos aprendendo de Tua palavra, de podermos estar juntos. E guarde a cada um, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite, continue a visitar cada um de nós, nos ensinando, nos consolando nesta manhã, Pai. Que essa palavra possa falar aos nossos corações, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Primeiro vamos começar com um louvor, vamos adorar a Deus, adoramos com a nossa oração e agora vamos adorar também com os nossos cânticos. Então, prepare aí seu coração, vamos nos elevar à presença do Senhor neste momento. Bom dia, irmãos. Nós vamos estar entoando uma canção que diz que, independente das lutas, independente das dores, nós temos um Deus em quem confiar, um Deus que nos ama, um Deus que está sempre ali por nós, independente de qualquer coisa. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas entre os meus temores, sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer
Amém. Glória a Deus. Como é bom nós pertencermos ao Senhor, né? Só quem conhece desse amor, dessa misericórdia, dessa bondade, pode confiar e ser feliz, sabendo que nós estamos sendo sustentados por um Deus, né? Que nos protege, que nos livra não somente do mal, mas também nos livra quando estamos passando por uma situação difícil. Nós conseguimos passar bem, nós conseguimos nos recuperar, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, né? E somos gratos a Deus por isso. E nós queremos que outros também recebam dessa alegria que é estar no Senhor, certo? E seguinte, hoje, nós, nesse período de pandemia, a nossa lição, as nossas revistas vai ser voltada para esse tipo de assunto, para essa questão, porque uma coisa tem acontecido e tem chocado a muitos, né? Como aqui na introdução da lição 1, que o título é A Igreja Nunca Fecha. O autor da lição, ele falou que conversando com um avô dele, ele disse o seguinte: tenho 97 anos de idade, quase 80 anos na vida cristã, e é a primeira vez que vejo fechar as igrejas. E realmente é um período, uma coisa que ninguém ainda tinha vivenciado isso. É uma situação que foi um tanto chocante para muita gente, mas o que nós precisamos saber é que igrejas nunca fecham. Igreja do Senhor não está fechada. Ela está viva em cada um de nós, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós é que levamos a sua palavra, é em nós que os frutos são gerados e é a partir de nós que obras são feitas, independente de eventos ou de igreja aberta ou de igreja fechada. Ela nunca parou e nunca vai parar, porque ela está sustentada no Senhor. Amém? Vamos começar aqui com o texto principal, que eu gostaria que a gente lesse junto, tá? Que se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 19. Nós estaremos falando sobre o contexto aqui um pouco mais no decorrer da aula, da revista, mas vamos começar por esse texto aqui como base para que a gente possa refletir sobre o que estava acontecendo aqui em Corinto e o que a mensagem de Paulo para os coríntios tem a ver com o nosso período hoje. Apesar de eles não estarem aqui, não evidenciam um período de pandemia, um período de quarentena, mas aqui Paulo ele fala sobre um problema que estava acontecendo na igreja e que como a igreja teria que se comportar diante de um problema desse. Então, tem muito a falar conosco. 1 aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9 ao versículo 19. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus.
pois está escrito, ele apanha os sábios nas astúcias deles. Antes desse tratado que Paulo faz, dessa consciência que ele tenta levar para a igreja de Corinto, ele apresenta um problema. Ele apresenta a igreja dividida, apresenta questões mínimas que estão causando aqui problemas muito grandes na igreja de Corinto. Porque a fala dele é muito dura nos primeiros versículos desse capítulo 3. Ele simplesmente chega para os coríntios e diz o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deis leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, é uma palavra muito dura, muito pesada. E por que Paulo traz esse questionamento, essa reflexão para a igreja de Corinto? Porque o ser humano ele é relacional. Como estamos sentindo falta de estarmos juntos uns com os outros, nos abraçando, sorrindo juntos, ou até mesmo chorando juntos, né? O quão difícil tem sido para as famílias que têm perdido suas pessoas queridas e não podem estar com amigos que os amam, com pessoas que os querem bem, porque os enterros estão de uma forma muito rápida para poder não acontecer a aglomeração e propagar ainda mais o vírus. Então, tem sido momentos muito difíceis, né? Mas aqui, Paulo ele apresenta que justamente por nós termos essa característica da presença, de sermos relacionais, de querermos estar juntos uns com os outros, a igreja estava dividida. E dividida por quê? Dividida por opiniões, por pontos de vista diferentes. Uns estavam dizendo, eu sou de Paulo, outros estavam dizendo, eu sou de Apolo. E isso não pode acontecer na igreja de Cristo de forma nenhuma, nenhuma. Quem tem a mente de Cristo não permite que aquilo que nos diferencia uns dos outros seja maior que aquele que nos uniu. A partir do momento em que eu torno a minha opinião, que eu torno o meu ponto de vista maior ou melhor do que o outro, e eu me divido, eu crio uma ruptura de relacionamento com esta pessoa, eu paro de falar com essa pessoa porque ela não pensa igual a mim, eu estou gerando divisão e estou dizendo que as minhas opiniões e que os meus pontos de vista são muito maiores do que o Espírito Santo, são maiores do que Jesus, porque são eles que promovem a unidade da igreja. Só por Cristo e este mistério de sermos diferentes, de origens diferentes, de classes sociais diferentes, pensarmos de forma diferente, seja no âmbito político, seja no âmbito educacional, seja na questão teológica, que isso também pode acontecer no nosso meio, nós temos opiniões convergentes e divergentes, mas nada disso deve ser maior para nós do que Jesus Cristo, do que o Espírito Santo, que é o que nos une. Nossas opiniões não podem ser maiores do que isso. Os nossos achismos, aquilo que a gente acredita que é certo, não pode se confundir com o fato de que somos um em Cristo Jesus. E Paulo estava chamando a atenção dos coríntios justamente porque eles estavam fazendo essas divisões ridículas, estavam promovendo brigas por conta de formas diferentes de trabalho, a forma diferente do trabalho de Apolo e a forma diferente do trabalho de Paulo, porque ele coloca desta forma. Ele usa a comparação da lavoura para dizer que Paulo plantou e Apolo regou. Então, eram duas pessoas desenvolvendo trabalhos distintos, mas trabalhos que estavam contribuindo para a obra de Deus e contribuindo para o bem, e não estavam ali sendo exercidos e sendo vistos para poder a igreja se dividir. E isso é algo que nós não podemos nos esquecer, de que por mais que Paulo plante e Apolo tenha regado, quem deu o crescimento
Paulo próprio aqui diz nesse capítulo, foi Deus. É Ele quem promove o crescimento da igreja. E por isso nós, nessa manhã, nesses próximos dias que virão, nos dias que se passaram, não devemos nos preocupar acreditando que o mal fechou a igreja, de que o mal está prevalecendo porque as igrejas estão fechadas. Não, meus irmãos. A igreja somos nós em comunhão com Cristo. A igreja, quem está promovendo o crescimento dela é o Senhor. E nada pode barrar o avanço da igreja. Não é vírus que vai barrar o avanço da igreja, não é governo que vai barrar o avanço da igreja. Nossos irmãos perseguidos são exemplos incríveis disso. Eles continuam subsistindo em condições muito piores do que a nossa, que eles podem ser mortos por saírem ou por serem simplesmente vistos com uma Bíblia. E mesmo assim, por mais que pessoas morram na mão de gente tirana, por mais que pessoas sejam presas por estarem anunciando a palavra de Deus ela nunca deixa de subsistir e de dar semente no coração de cada pessoa que a ouve. Então, nós não devemos nos preocupar com o que está acontecendo. Nós devemos nos preocupar em crescermos mais e gerarmos ainda mais frutos nas condições em que estamos. Porque não é a igreja, não é nós estarmos dentro de um prédio que faz com que nós sejamos produtivos, faz com que nós tenhamos muitos eventos, com que a gente cumpra com agendas, mas crescimento espiritual, crescimento na graça do Senhor e evangelismo também, porque a nossa família está nos vendo, nós temos uma nuvem de testemunha sobre nós, é isso que nos faz crescer, é o Senhor. Nós não devemos nos preocupar sobre aqueles que fazem ou que aqueles estão deixando de fazer. Nós devemos nos preocupar como nós fazemos e termos em mente sempre que o centro do processo e o centro do sucesso da obra da igreja está nas mãos do Senhor. É Ele quem nos garante isso. É Ele, se Ele disse que nós poderíamos fazer, então por que nós tememos? Não devemos ter. Nós devemos ter esperança de que tudo vai passar, de que as coisas vão tomar outros rumos e que nós vamos assim nos reinventando e nos adaptando como estamos fazendo agora. Se nós não podemos mais nos encontrar publicamente, vamos transmitir online. Vamos fazer com que a nossa família, que muitas das vezes nunca quis colocar os pés dentro de uma igreja e que está conosco dentro de casa, nos veja que nós estamos juntos, veja que nós estamos proclamando o Senhor, veja Cristo em nós através de nossas atitudes, porque não deixamos de orar e de cuidar uns dos outros, porque os tempos estão fechados. A igreja é um organismo vivo, a igreja é um organismo atuante no reino de Deus, não importa onde ela esteja. Nós precisamos ter isso em mente, meus irmãos. Nada é maior do que aquele que nos une. E também o centro de todo o processo, de todo o sucesso da obra do Senhor está nas mãos do Senhor, não está nas nossas. Está nas nossas as ferramentas para agir, está nas nossas as possibilidades que podemos criar para que o Evangelho seja levado, para que nós continuemos a nossa comunhão e nos edificando e orando uns pelos outros. Mas o sucesso está nas mãos do Senhor e nunca vai deixar de estar. Gostaria de falar aqui sobre, no primeiro ponto da revista, estou acompanhando aqui no meu arquivinho, acredito que os irmãos estejam acompanhando nos seus também, sobre essa cooperação madura e consciente, a qual Paulo evoca para que os coríntios tenham. Nós vemos aqui essa preocupação dele com as divisões e ele os chama de crianças em Cristo, mas não no sentido de que Jesus usava quando falou: "Vinde a mim, as criancinhas", ou "quem não for como uma criança não terá o reino". Não é nesse sentido. Paulo, ele fala de
tendo a vocês como crianças em Cristo, ele está evocando aqui uma imaturidade da igreja por conta dessas divisões que estavam sendo criadas, por conta dessa visão limitada do evangelho e essa que estava causando problemas ao invés de somar na igreja do Senhor, ao invés de acrescentar frutos, estavam dividindo e cortando, podando as árvores e se excluindo uns aos outros desta obra. E nós devemos atentar para isso, mesmo estando em casa, mesmo não estando juntos, na verdade, né, como gostaríamos de estar, porque tempo de quarentena não é porque a gente deixou de ir à igreja que nós não precisamos nos atentar, crescer e amadurecer na fé, porque o não amadurecimento, nesse sentido, é um grande problema na vida cristã. Porque, irmãos, o crescimento é algo orgânico, é algo natural. Quem cresce em Cristo não deveria estar como, por exemplo, os coríntios estão aqui. Paulo lhe diz, dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições porque são carnais. E assim como um bebê que começa a se alimentar somente de leite, e aí vai passando a alimentos mais sólidos naturalmente, vai crescendo, se tornando um adolescente, um jovem, um adulto, assim é no Senhor. Nosso crescimento em Deus acontece naturalmente, quando nós estamos firmados nele, quando nós estamos buscando ter um relacionamento com ele. E não é possível, na verdade é comum, né? Infelizmente é comum, mas não é possível em Deus e nem na vida, a própria vida nos mostra isso. Continuar sendo bebês. Continuar, passarmos a ouvir que você é uma criança, você não está podendo comer determinadas coisas. E tendo passado 10, 20, 30, 40 anos de igreja, continuar não estando preparado para ouvir determinadas coisas. Não existe Peter Pans no reino de Deus. Não existem pessoas que não querem crescer, pessoas que querem continuar a serem imaturos como os coríntios estavam sendo. É um crescimento natural, é algo que vai acontecendo pela graça e pela misericórdia do Senhor. E nós precisamos estarmos alicerçados nisso. Tem horas que determinadas coisas precisam parar de acontecer para que outras processos mais difíceis, para que amadurecimento e oportunidades surjam, para que haja um crescimento espiritual. Então, é muito triste, imagino que foi muito triste para Paulo ter chegado na igreja de Corinto, tê-los encontrado com eles e falar, infelizmente, eles não estão ainda preparados para ouvir sobre algumas verdades sobre Deus. E passado um bom tempo, as pessoas ainda não estarem preparadas para ouvir isso. Meu irmão, isso não pode acontecer no reino em hipótese nenhuma. Isso não pode acontecer. Nem a gente estando dentro da igreja, nem estando agora. Nós precisamos sempre buscar esse crescimento, buscar esse conhecimento do Senhor para que nós possamos amadurecer. Não é só porque o prédio fechou que o nosso processo de crescimento espiritual com o Senhor parou. A igreja nunca fecha, porque somos nós, que nós precisamos buscar isso. Amém? E crescimento, meus irmãos, é uma garantia que Deus dá. Então, é preciso nós estarmos nele, nós estarmos firmados nele, que ele vai fazer com que esse crescimento aconteça em nós naturalmente. Não há o que temer, estando firmados em Deus. Na segunda parte da revista, tem o segundo tópico diz uma construção adequada e convicta. Aqui, no capítulo 10, no versículo 10 ao versículo 15, Paulo ele está falando sobre o fundamento que é Cristo, que foi aquilo que ele plantou nessa cidade, em Corinto, na vida das pessoas, e está falando sobre as obras que são construídas sobre este fundamento. Ele fala aqui sobre diversos materiais e o que acontece com estes materiais quando eles passam pelo fogo, quando eles passam pela adversidade. E ele é claro, se a obra que está sendo mostrada
e ela for revelada no fogo como ouro, se ela for obra de ouro, ela vai se refinar ainda mais, porque é isso que acontece quando o ouro passa pelo fogo. Mas se a obra for de madeira ou de palha, será consumida. E o que a gente precisa ter em mente é que não somente Deus ele é o único responsável pelo crescimento da obra, mas entender que Cristo é o fundamento da obra. Ele é a prioridade. Nós não devemos fazer a obra de Deus assim como os coríntios, com essa personalidade que os coríntios tinham, de fazer de acordo com aquilo que achamos certo, desprezando aquilo, causando divisões uns com os outros, acreditando que a única forma certa de fazer é a minha, porque a única forma certa de fazer, quem dirige é o Senhor. Quem dá o crescimento é Ele e o fundamento é em Jesus. O que importa é como nós fazemos e a partir de quem nós fazemos. Nós fazemos a partir de Cristo, nós estamos construindo esta obra em Cristo, aí está a nossa direção e a garantia de que nós não vamos perecer. Porque, meus irmãos, não existe mal que seja capaz de fechar a igreja do Senhor. A própria palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E então é nisso que nós devemos nos firmar. Porque a partir do momento em que nós nos desesperamos, ai, o governo fechou a igreja, ai, eles estão nos impedindo, ai, nós estamos passando por um momento terrível porque a palavra de Deus está sendo achincalhada. Meu irmão, não há ofensa alguma. Eu ouso em dizer que não há ofensa alguma contra o Espírito Santo, porque eu acredito que Deus não se ofenda com as palavras limitadas dos seres humanos. Ele sabe que nós somos limitados, que as pessoas que não estão em Deus estão pecando, estão vivendo em pecado, estão cegas, e por isso vociferam, muitas das vezes, contra aquilo que eles acreditam ser Deus. Mas falar contra Deus, impedir o avanço da igreja, impedir que o evangelho subsista, massacrar a palavra de Deus, a palavra de Deus que é Cristo vivo em nós, isso nunca vai acontecer, eles não estão nem perto, não há ofensa, não há projeto de lei, não há decretos do Estado que impeçam o avanço e o crescimento da Igreja do Senhor. Não há nada que destrua a obra de Deus, porque o nosso fundamento é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, se nós estivermos criando, chamando de Cristo as nossas opiniões, as nossas versões da verdade, e isso serem abatidos, é outra história. Porque a partir do momento em que nós sabemos que aquele que foi fiel para começar a obra em nós é fiel para terminar, nós não temos o que temer. O que nós temos a ter que temer é sobre as nossas opiniões estarem causando, na verdade, esse tipo de divisão, impedindo outras pessoas de irem para o reino dos céus, assim como aconteceu com os fariseus e que Jesus falou contra eles. Eles tinham um discurso de Deus, eles tinham a lei, mas mesmo assim, Jesus disse: vocês são raça de víboras, vocês não vão para o céu e vocês não estão deixando outros entrarem por causa dessa postura de vocês. Meus irmãos, não é isso que eu quero para mim. Não quero ouvir isso de Jesus. E eu acredito que nenhum de nós queira ouvir isso do Senhor. Porque isso é uma palavra muito dura, muito mais dura até mesmo que a palavra de Paulo aqui aos Coríntios. Nós, os únicos que podem realmente não impedir, mas muitas das vezes passar uma imagem errada de quem Deus é e pregar, sabe, ao contrário, somos nós. E isso é uma coisa que nós precisamos nos manter atentos, mais do que saber de quem nós somos, saber a quem nós estamos servindo, nós precisamos lembrar sempre. Lembrar que nós somos criaturas renascidas no Senhor.
Nós somos pessoas que foram alcançadas pela graça, pessoas pecadoras que tiveram seus pecados perdoados, e nós precisamos levar este Cristo, levar aquilo que provocou mudança de vida em nós, para que provoque mudança nas outras pessoas. E não ficar preocupado com divisões, querendo causar divisões, achando que minha opinião e o meu jeito é o melhor do que o outro, porque o mundo está nos observando. Nós estamos na berlinda mesmo. Nós precisamos revelar Cristo e não revelar as nossas opiniões pessoais. Nós precisamos revelar que o reino dos céus está entre nós e não o que você está, eu estou certo e você está errado. Não parte dessa premissa. Parte da graça, parte da misericórdia do Senhor. E é por isso que a igreja nunca fecha. O que pode acontecer são obras de palha e obras de madeira serem consumidas, ainda que tenham sido construídas com base em Jesus. Mas nós precisamos, justamente para não construir obras consumíveis, construir legados eternos, legados com o caráter e com a marca de Jesus. Porque a partir do momento em que a gente se atenta mais para aquilo que nós estamos fazendo do que sobre quem está fazendo e como está fazendo, nós podemos produzir frutos de arrependimento e frutos eternos que irá ficar para as nossas próximas gerações e irá falar aos corações deles, como o trabalho de muitos, desde o primeiro século da igreja cristã, tem falado aos nossos corações hoje, como o trabalho de Paulo, por exemplo. No tópico 3, habitação protetora e sagrada, dos versículos 16 ao 17. E se vocês não sabem, do versículo 16 que Paulo trata, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo, ele usa pelo menos mais umas 16 vezes esse não sabeis vocês que vocês são isso, para a igreja de Corinto. Ele está aqui evocando uma reflexão dessa comunidade e dizendo isso mesmo. Vem cá, vocês por acaso se esqueceram porque vocês estão aqui? Vocês esqueceram por que vocês foram chamados? Para que vocês foram chamados para fazer? Quais são os serviços que vocês precisam desempenhar? Vocês se esqueceram, na verdade, quem é que está habitando dentro de vocês? E é isso que nós não podemos nos esquecermos. Por mais que adversidades venham, por mais que nós estejamos agora em um momento, que na verdade não tem, eu já ouvi coisas horríveis acerca do fechamento das igrejas, dizendo que a igreja que fecha as suas portas está se dobrando diante do mal. Isso é uma mentira do diabo, porque a igreja ela está com portas fechadas porque justamente se preocupa com a vida de cada um, por mais doloroso que seja. Nós estamos preocupados com todos, então nós não queremos tornar-se um quadro, nos tornar um ponto de problema, nós queremos ser exemplo de soluções. E é isso que a igreja precisa ser. E é isso que nós precisamos nos lembrar sempre. Vocês não sabem que são santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito de Deus não habita em prédios. O Espírito de Deus habita em pessoas. O Espírito de Deus, ele transforma não prédios, mas pessoas. O Espírito de Deus, ele age não porque simplesmente a pessoa olha para um prédio ou entra no prédio. Age porque ele está na vida dessas pessoas sendo canal de bênção para outros. Então, por que nós devemos nos preocupar com fechamentos simples de prédio? Nós devemos nos preocupar com as vidas que estão sofrendo porque perderam seus entes queridos. Nós precisamos levar a face consoladora do Espírito Santo para essas pessoas. Tem pessoas sozinhas, sem família dentro de
casa sem poder sair, e isso pode causar sérios problemas. E pessoas estão adoecendo por isso. E nós precisamos ser pessoas curativas, pessoas que cheguem, alguém pergunte, alguém que está invisível para os outros, a igreja vai lá e pergunta se você está bem, precisando de algo. É nisso que está a ação da igreja. A ação da igreja não está nos eventos e nos calendários que precisam ser cumpridos. Está na vida das pessoas. Precisa estar presente na vida das pessoas. Não tem como a igreja estar desempenhando o seu papel, como achando que estar desempenhando o seu papel significa apenas em cumprir uma rotina de cultos presenciais, com fazer determinadas coisas, elaborar vários projetos e ter ao lado dela, ao lado do edifício, igreja, pessoas vivendo em solidão. Alguma coisa está errada. Nós precisamos sermos essas vozes atentas. E a igreja não deixou de ser porque os templos fecharam. Eu vou sempre ressaltar, trazer essa comparação aqui para nós até o final. Não é a questão do prédio, é a questão da nossa ação enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas regeneradas. O que nós estamos fazendo? Não precisamos de mover recursos humanos, recursos financeiros para perguntar para uma pessoa se ela está bem por telefone, se ela precisa de algo por WhatsApp. Isso é ser igreja, é marcar a presença, assim como o nosso Deus tem o atributo da onipresença, nosso Deus é onipresente, nós precisamos ser onipresentes nesse mundo. Precisamos estar em todos os lugares, alcançando vidas, trazendo transformação, levando palavras de esperança. E a gente não precisa de prédio para isso. A gente só precisa ter força de vontade. A gente só precisa realmente ouvir a voz de Deus, nos lembrar sempre que nós somos a habitação do Senhor, Ele está em nós, e então, por Ele estar em nós, Ele pode também estar no meu irmão, na minha irmã. Então, por isso, a igreja nunca vai fechar. Se nós tomarmos essa postura, a igreja vai subsistir. No primeiro século da era cristã também não havia igreja, também não havia templo. Pessoas podiam se reunir, podiam. Hoje nós não estamos podendo fazer isso, não presencialmente, mas estamos aqui juntos, refletindo e sendo construídos pelo Senhor, sendo confrontados muitas vezes pelo Senhor com aquilo que a gente acaba se acostumando a fazer e a ver como sendo serviço da igreja. Confundimos serviços administrativos, eclesiais, com a ação da igreja no mundo, e não. Estamos aqui nesse momento refletindo, estamos nesse momento onde não estamos presencialmente juntos, cumprindo tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, mas e aí? Eu deixei de ser igreja por isso? Não. O Espírito Santo deixou de agir por isso? Claro que não. O Espírito Santo pairava sobre o caos da criação. Não havia nada, nada. Quanto mais hoje, vocês não acham que o Espírito Santo está pairando sobre nós, que Deus não está no controle de tudo que está acontecendo, que as coisas elas não saíram das mãos do Senhor, de que a nossa esperança está nele e de que tudo vai dar certo no final, porque é isso que a Bíblia nos mostra lá em Apocalipse. É disso que nós precisamos nos lembrar sempre. Não há adversidade capaz de parar a igreja do Senhor. Não há problema. Se arrumam um jeito de calar a gente faz de outro. Se arrumam um jeito de que a gente não esteja mais junto, a gente dá um jeito de estar junto. Nós somos adaptáveis. Porque o Espírito Santo do Senhor também é assim. O Espírito Santo do Senhor, você não vê, o vento você não vê para onde ele vem nem para onde vai. Todos os nascidos do Espírito são assim. Nós não sabemos para onde vamos daqui a um ano, mas o Senhor sabe e Ele está conosco.
É isso que é importante a gente sempre ter em mente, é importante nós sempre nos lembrarmos nesses períodos de dificuldade. A vida não acabou. O mundo ele não está acabando como se fosse algo que fosse acontecer para ruir, porque nós temos o Senhor. Para a gente, até o conceito de morte tem outro significado. Então, nós não devemos acreditar no fim quando temos Cristo, porque Ele é o princípio e é o fim de todas as coisas. Ele é quem gera novos começos. Nossa vida está nas mãos dele. Então, para que temer? Então, para que eu ficar assustado, desesperado? E se a gente não voltar? O Espírito Santo vai parar de agir por causa disso? A igreja vai morrer por causa disso? Ou quem é fiel e nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não está agora? Claro que está. Por mais que nós não sintamos, por mais que a gente às vezes não perceba, mas a gente precisa saber que Ele disse que está conosco, que nós não estamos sozinhos, que não há dificuldade que pare a igreja. As obras que vão perecer são obras inconsistentes, como ele diz aqui, ainda que se salve porque por mais que tenha feito em Cristo, vai se salvar, mas o fundamento é importante. A forma como nós fazemos para Deus e por que nós fazemos é importante também. Então, nós não precisamos nos preocupar com estas mazelas da vida, com essas condições inerentes à existência humana. Né? É inerente, é próprio da humanidade estar doente, é próprio da humanidade ter que parar por um tempo para poder se reestabelecer, mas o Senhor está agindo. Meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça disso. O trabalho essencial realmente não parou. Podemos pensar também que nós precisamos, neste momento, nos atentar que nós somos o santuário de Deus, nós somos a habitação dele, que por mais que não seja uma tarefa fácil, tudo isso que nós estamos passando, nós devemos ter essa postura, nós devemos nos alegrar no Senhor, mesmo nessas dificuldades, nessa tristeza, nesse abandono que nós temos visto muitas pessoas passarem, mesmo nas dificuldades. Não significa que eu vou sair rindo por aí como um bobo alegre, mas significa que eu estou firmada no Senhor. Por mais que não tenha força, por mais que eu não tenha poder para poder cessar esse vírus de se propagar, precisamos estar firmes nele. Porque ele prometeu e ele é fiel. Ele não pode se negar a sua própria essência. Então, meus irmãos, precisamos ter sempre isso em nosso coração. A igreja nunca fecha. A igreja nunca vai fechar. Ela não vai acabar. Nem por A, nem por B, nem por C. Mas ela vai permanecer porque ela está alicerçada no Senhor. Nós estamos alicerçados e alicerçadas no Senhor. Então, nós precisamos nos preocupar com as obras das nossas mãos. Como estamos fazendo? Por que estamos fazendo? Qual é o nosso objetivo? Porque agora não tem holofote. Agora não tem mais o ser visto, os serviços em ser vistos, sabe? Não tem mais microfones à frente, não tem mais trabalhos nesse sentido,
Mas sem Cristo, o que nós podemos fazer com essa presença em nós? O que essa presença nos leva a fazer? Ela nos leva a cumprir papéis, a cumprir agendas, ou ela nos leva a amar o meu irmão? Ou ela nos leva a termos compaixão das pessoas que estão sofrendo nesse período? Qual é o trabalho do Senhor? Qual é a obra, o serviço essencial do Senhor? Qual é o serviço essencial do reino de Deus? Então, essa a reflexão que eu gostaria de deixar para a gente nessa manhã. Lembrarmos sempre, o Senhor é o centro da obra, o Senhor é quem dá crescimento à obra, ela nunca vai parar. E nós precisamos ter a mente dele, para que essa obra flua adiante, para que a gente não se perca no caminho com outras coisas que não são a escolha de Jesus para a sua igreja. Precisamos estarmos alicerçados nele, porque ele já venceu. E por ele vencer, nós vencemos também. Amém? Guarde isso no seu coração nessa manhã. Eu agradeço pela oportunidade, por estar aqui com vocês. É sempre muito prazeroso, ainda que eu não veja nenhum. Mas eu os vejo no meu coração, os vejo no meu WhatsApp. Estamos sempre orando por cada um de vocês, para que Deus ele possa nos conduzir da melhor forma possível durante essa situação, e ele tem feito. A Igreja do Senhor tem feito, né? Quanto às cestas básicas, né? Quantas toneladas de alimento a Igreja Batista Pauliceno já dispôs para poder ajudar? Quantas pessoas que o pastor Eric chega e fala: olha, eu preciso de gente para a gente poder mover os bancos aqui. Parece um monte, se deixar vai todo mundo mesmo ajudar. Então, nós não paramos, não estamos parados. O Senhor, ele está conosco e ele está passando por essa situação juntamente conosco, e nós vamos celebrarmos juntos, termos passado por mais uma adversidade, termos vencido nele. Amém? Gostaria de orar pela sua vida essa manhã. Pai, eu te agradeço porque o Senhor não mudou. Te agradeço porque é tudo, o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor é tudo aquilo que nós realmente necessitamos, e o Senhor é quem dá tudo aquilo que nós precisamos para podermos desempenhar a obra para a qual nós somos chamados. Livra-nos, Pai, dos pensamentos que dividem. Livra-nos, Senhor, das nossas opiniões. Transforma, Pai, a nossa mente de acordo com a mente do Teu Filho Jesus Cristo, para que assim nós possamos cada vez mais crescermos em graça e em sabedoria diante do Senhor, para que nós possamos, juntos como igreja, sermos referencial, para continuarmos sendo referencial, Pai, de luz, não de trevas para o mundo. Sei que o Senhor está conosco, nos auxilia, Pai, nesse projeto de crescimento espiritual nosso, naquilo que o Senhor tem designado para nós. Nos ajude a descobrir, Pai, o que mais nós precisamos fazer para podermos te servir, Senhor, da forma que te agrade. Essa é a minha oração, Senhor, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Tenha um ótimo domingo e nós estaremos mais uma vez juntos em espírito e em adoração no culto da noite. Grande abraço.